Mais uma vez, Edu Lopes Podcast 2024, e esse 2024 promete no Edu Lopes Podcast, mesmo porque eu já trago de imediato a minha parceira apresentadora, modelo, Roberta de Moraes, com um novo tema aqui conosco. É isso aí. No Edu Lopes Podcast, a nossa edição especial de Papo Reto com Afeto, para você, mulher que nos assiste, para você e suas famílias, o que é mais importante. E neste dia de hoje, eu trago um tema ultra importante para você. Você que, como eu, é mulher, mais 50, já por muitas vezes se sentiu triste, cansada, deprimida, irritada e que não sabe que muitas mulheres como eu e você podemos estar na menopausa. Para falar sobre esse tema tão importante e alguns outros temas, como a saúde da mulher de forma geral, reprodução humana, nós trouxemos uma convidada muito especial. Ela que é ginecologista, especialista em reprodução humana e na saúde da mulher como um todo, doutora Paula Fettbeck. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco, despender o teu tempo e, mais do que isso, o teu conhecimento que é tão rico. Eu que agradeço o convite. Não, a tua importância Uhum. da tua presença aqui e um tema tão relevante que é a mulher. E a mulher mais 50, claro que acho que tem a mulher que entra na menopausa talvez precocemente, Uhum. mas o foco da mulher mais 50 e todos esses sintomas que abalam a mulher, abalam relações, trabalho, enfim, tudo bem. Muito obrigado mesmo tua presença no do Lopes Podcast. É com você agora, Roberta. É isso aí. Vamos de papo reto? Vamos lá. É isso aí. Doutora, então nos conte o que é a menopausa e quais os sintomas decorrentes dessa fase da mulher. Bom, na verdade, a menopausa, o que a gente fala popularmente como menopausa, é uma definição técnica. Então, significa, na medicina, que a mulher ficou 12 meses consecutivos sem ter ciclos menstruais. Né? Então, o que a gente chama de menopausa, na verdade, é o climatério. O climatério é o período no qual a gente começa a ter uma queda dos hormônios, principalmente produzidos pelo ovário da mulher. Então, ele começa a entrar em falência. Ela começa a ter menos ovulação, menos produção hormonal e a gente tem os sintomas do climatério. Como você mesmo disse, né, o principal deles, que geralmente é o inicial, são essas irregularidades menstruais. Né? Então, a menopausa é você parar de menstruar, mas você tem uma diminuição do fluxo, uma irregularidade, um encurtamento do ciclo. Associado a isso, é muito comum a gente ter os sintomas do sistema nervoso central, né? Então, que confunde muitas vezes com uma depressão, com uma ansiedade. Tem paciente que vai no psiquiatra, Falta né? de libido, doutora? Perfeito. Então, tudo isso é consequência da queda dos hormônios, estradiol, progesterona e testosterona. Então, ela se sente cansada, aquele dia a dia que ela tinha energia, vontade de fazer as coisas vai acabando, falta de libido, ela começa a ter insônia, né? Muitas vezes começa também com a insônia, irritabilidade, memória, concentração. Então, hoje em dia, uma mulher de 45, 50, 50 e pouco trabalha, então ela começa a ter uma diminuição assim do rendimento no trabalho e os sintomas físicos, que é secura da pele, queda de cabelo, secura vaginal. Um sintoma muito interessante é a dor articular. Muitas vezes ela começa a ter essa dor poliarticular, além, né, da questão de metabolismo, né? Então, aquela redistribuição que nenhuma mulher gosta muito do peso, né, da circunferência corporal. Então, são todos esses sintomas que muitas vezes são confundidos, né, com sintomas de ansiedade, depressão, mas que na verdade são um desequilíbrio hormonal e que pode, né, e deve ser reequilibrado, né? Tá certo. Nossa, Roberta, deixa eu só perguntar, doutora, quanto tempo leva esse período do climatério? Pelo Excelente amor de pergunta. Deus. Ele varia, tá? Então, assim, o que que a gente tem, né, na medicina? Você tem a menopausa, que é essa parada dos ciclos, ela acontece na mulher brasileira em torno de 48 a 51 anos. A gente usa os 50, né, que é a média geral. Mas os sintomas, eles costumam aparecer até eventualmente 8 anos antes, porque é 8 anos antes que os hormônios do ovário começam a ter a queda da produção
até chegar na menopausa. Esses 8 anos é muito importante quando a gente for falar da questão de preservação da fertilidade. Então, se você pensar, né, que uma mulher entra na menopausa com 50, hoje em dia muitas mulheres querem engravidar depois dos 40, a gente já consegue fazer mais ou menos o cálculo de quanto é difícil depois dos 40 a gente ter uma preservação aí da reserva ovariana, né? Então, isso pensando em preservar e congelar ovos. Mas, de qualquer maneira, em média, pelo menos uns 4 anos antes da menopausa, esses sintomas começam. É que eles são gradativos, né? Então, como eu falei, às vezes eles começam aí com a questão, como a Roberta falou, na libido, né? Energia, massa muscular, às vezes perda de urina, né? Então, assim, secura vaginal, às vezes eles começam mais discretos e eles vão acelerando conforme a gente vai tendo a queda dos hormônios. Mas, em média, são esses 4 anos. Por isso que é importante você. Sofrido, hein, doutora? Não é. Por Para isso que é nós importante. homens, Sim. para nós homens é sofrido, Não, doutora. para as mulheres mais ainda, Para mas. as mulheres, muito mais. Exato, mas qual é a questão? É você intervir na hora certa, né? Então você não precisa esperar a menopausa, que é o que a maioria das vezes acontece, que é 12 meses, né, de tortura sem menstruar, para que você consiga ajustar e reequilibrar os hormônios dessa Que paciente. incrível. É. Então existe um reequilíbrio. Vamos falar sobre essa questão que você tocou, acho tão importante, né, doutora? Quando há desinformação e não há diálogo num casal, seja ele heterossexual ou homoafetivo, a gente sabe que isso pode ser uma tortura, né, para uma mulher nessa época. Então, seja o casal como for composto, em que não há esse diálogo, não há essa informação, e uma desses personagens está em fase de climatério e menopausa, pode haver ali um desequilíbrio emocional, não é? Muito, muito. Eu vou tomar liberdade de falar por mim. Minha mulher está no climatério. E a gente sempre discute, quer dizer, o humor é muito ruim, tem uma Uhum. variação de humor grande, ela sempre diz isso, e na verdade, eu, homem, e você, homem, que estiver assistindo o nosso podcast, tem que começar oportunamente a entender o que está acontecendo aqui, que é o que eu vou hoje aprender, né? Então, ela tem insônia mesmo, ela acorda de madrugada. Calor, né? Que a gente não falou aqui do Esse mais importante, calorão, ela que diz um são calor. esses E ela calores tá com insuportáveis. 55 anos, não é? E uma série de situações. Gente, mas Alaga a cama, isso, uau, então, mas a minha pergunta é, a mulher tem que saber, você me falou uma coisa bem interessante, a pessoa vai para um psiquiatra, quer Uhum. dizer, vai procurar algo que a primeira pessoa que deveria ser procurada é a sua ginecologista. exatamente. É É que a isso, gente não doutora tem essa Paula? informação de base, né, doutora? Na verdade, isso, ao meu ver, é muito também dever do próprio ginecologista da paciente. Tá? Eu vejo isso também como uma informação que muitas vezes ela não é autogerada, né? Então, na medicina, você tem algumas informações que, por algumas razões, você não as tem, você desconhece, e quem tem que dar essa informação é o ginecologista, né? Então, não é incomum eu receber paciente tomando antidepressivo, É. mais de um, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para isso. E aí você vai E lá e tira tudo, né? perfeito. E daí eu falo, olha, óbvio, não vamos tirar tudo de uma vez, Lógico. mas eu acho que se a gente ajustar, pode ser que você saia dessa medicação, que você reduza a dose, e muitas vezes isso é possível. Mas o mais importante também é durante a consulta que o ginecologista é o médico do que ele que está vendo a paciente todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, Certo. né? Então é ele que tem que estar ali, né, alerta para os sintomas e explicar que aquilo está acontecendo e que aquilo tem como ser melhorado, né? Às vezes até realmente existe uma solução, se você intervir na hora certa, né? Existe uma janela de oportunidade, que a gente chama, que é para você fazer essa reposição hormonal, no qual você vai ter benefício, tanto Não vai físico, sofrer tanto. perfeito, físico, emocional, e a questão de proteção cardiovascular, proteção óssea, né? Então, a menopausa, ela não envolve só a questão estética, física, emocional, né, e os calores, ela também tem uma perda da proteção cardiovascular Sim. hormonal, ela tem uma perda da massa óssea, né, da continência urinária, então envolve várias outras alterações, né, fisiológicas importantes. Então, ao meu ver, realmente, assim, o principal, né, é o ginecologista estar atento. Daí entra várias
razões, né? Questão do tempo que às vezes um médico tem para ver a paciente, né? Eu ia tocar Consultas nesse de assunto. convênio. Então, assim, né? É muito mais profundo, né? O problema. E Roberta, assim, como a Paula, a doutora Paula me deu a liberdade, a saúde pública, você acabou de. Como que um ginecologista da saúde pública teria tempo para abordar um tema tão importante, discorrer ou fazer uma análise da sua paciente, coisa que muitas mulheres não têm nem um agendamento de um ginecologista leva quase um ano, né? Quer dizer, fica difícil mesmo. Abordar, por exemplo, uma sexualidade, né, numa consulta, eventualmente, que vai ter ali 5 a 10 minutos, né, e também tem a questão que você não pode também fazer uma remodelação ou reposição que seja hormonal, sem você estar totalmente no controle de todos os exames, né, então, assim, acaba até sendo mais perigoso do que benéfico se você fizer sem um controle adequado. Então, também Exato. tem o lado, né, que a gente também tem que entender de todo Claro, não, o lado do profissional, não tem nem né? culpa, né? Exato. Mas a gente vai fazer sim, vai entrar um pouquinho mais nesse tema, né? Eu acho que é importante até a gente colocar aqui para quem nos vê e nos assiste. Agora, então, estamos nessa fase, doutora. É possível que essa mulher que está a pleno vapor, muitas vezes ela está num cargo de liderança, ela está no seu melhor, ela está no momento em que ela está ali em paz com ela está bacana, nos 50 e tantos anos de vida. É possível ter qualidade de vida? E quais são os tratamentos que a medicina atual nos traz? É possível e acontece, né, no meu dia a dia. Então, o que a gente precisa pensar, né? Primeiro, você tem que avaliar toda essa paciente, como eu falei, para ver se ela não tem contraindicações, porque não é toda paciente que pode fazer a A remodelação e reposição. reposição, né? Então, por exemplo, uma paciente que já teve ou tem um câncer hormônio dependente, como mama, ovário, uma doença cardiovascular grave. Então, existem contraindicações, mas são poucas, tá? Elas não são tão comuns assim. Mas a partir do momento que você tem essa paciente saudável que possa fazer, você faz realmente o que a gente chama hoje em dia não é nem de reposição, é terapia hormonal, não é? Até mudou na medicina. Tá. Antes era TRH, terapia de reposição hormonal, hoje em dia é uma terapia hormonal. Então, você faz uma remodelação, você repõe, você dá aquilo que o corpo O corpo dela dela está parou de precisando. produzir, né? Na verdade, você não vai dar a mais, que é o que muita gente às vezes confunde com você. Hoje em dia tem aquelas questão de você dar por implante, né? Sim. Que assim não é o mérito, mas que tem seu valor, mas você não vai fazer uma reposição a mais, você não vai dar uma bomba hormonal, você vai fazer realmente com que aquele organismo volte a funcionar da forma que ele era antes, né? É 100% da forma que ele era antes? Obviamente não, porque nada é, né? A gente Lógico. tem outros sistemas, não é só a questão da menopausa que acontece no organismo do ser humano como um todo, mas você consegue sim equilibrar e aquela paciente ter a vida realmente normal. Eu tenho pacientes assim de 50, 60 até 70 que realmente têm uma vida normal, mas né, o dia a dia, não é só no hormônio, é em tudo, né? Então daí a gente entra naquela questão mais integrativa hoje em dia, né, do cuidado Da como um todo. alimentação, os Exercício, exercícios, exato. Vitaminas, né, vitaminas. que o nosso organismo também para de produzir. Essa própria saúde mental, né, que envolve também Nossa, Eu tivemos um acho, papo sobre. eu acho, Saúde mental, tivemos um papo com o tivemos um papo doutor riquíssimo com o Márcio. Dr. Márcio Renzo sobre É, saúde já mental, está porque no ar, janeiro é. foi esse mês, né, Sim, que a medicina estava toda voltada para a nossa saúde mental. Fizemos um É. recorte saúde mental e redes sociais, que eu acho que foi de muita valia, muita importância. E eu acho que é base, né? Se a gente estiver com o nosso todo muito equilibrado, a coisa flui muito melhor. Pode fazer a próxima pergunta, a pauta. Nós temos uma pauta hoje que eu quero seguir. E eu sou o homem. A hora que me interessar, eu vou fazer um recorte aqui. Vai lá, Roberta. Então, outro assunto que é bastante importante, que a gente precisa falar para quem nos ouve, nos assiste e que é cheio de mitos, é a infertilidade. O que que você pode dizer para essa mulher que quer realizar o sonho de ser mãe,
para esse casal que quer realizar o sonho de ter o seu bebê, esteja ela na relação que for, numa relação heterossexual, numa relação homoafetiva, doutora, por favor. Bom, a infertilidade, eu acho que ela tem muita correlação. Eu gosto tanto dos dois assuntos porque eles têm uma lógica entre si, Uhum, porque ela vem da questão do tempo e da idade do óvulo, certo. né? Então, existe um mecanismo na fertilidade feminina que é muito diferente da masculina, é que os óvulos acabam, né? Você não forma novos óvulos depois que você nasce. O homem faz uma formação de novos espermatozoides cada 72, 90 dias, né? Isso depois da puberdade. Nós não, nós nascemos com um X de óvulos que nós vamos usar ao longo da vida. Olha que E isso interessante. é determinado geneticamente, e eu digo que se existe algo universal e democrático no universo, é isso. Toda mulher vai ser assim. E esses óvulos, desculpa, são sempre os mesmos, tantos para quaisquer mulher. Não, não, ótima pergunta. Existe uma variação, né? Então, por exemplo, você tem algumas afecções genéticas, algumas doenças, história familiar, por exemplo, Tá. de menopausa precoce, no qual a gente já nasce com uma quantidade menor. Mas, em média, uma menina no auge reprodutivo, entre seus 20 e 30 anos, quase que em 99% das vezes vai ter a fertilidade preservada, Tá. com raríssimas exceções. Então, notar que eu falei 20 aos 30. E, Verdade. gente, é assim, infelizmente, não muda. A partir dos 30, a gente começa a ter uma queda, né, da reserva ovariana, e isso é 30, não é 35, não é 40, são 30 Tá. anos. Óbvio que até os 35 a gente ainda mantém, né, a fertilidade relativamente preservada, mas se você quer realmente ter o seu futuro reprodutivo preservado, você não quer ter problemas, o ideal é você ter esse alerta no tempo certo, que é o que a gente tanto fala, né? Então, hoje em dia, uma mulher de 30 nem pensou, às vezes, ainda em casar, Exatamente, né? exatamente. Quem diria ter filho? Então, ela está fazendo um doutorado, mestrado, está pensando em comprar casa, vai só ter o filho quando ela tiver estabilidade financeira, né? Encontrar o Uma marido relação estável, ideal, óbvio. Exato. toda aquela questão que realmente, né, ela tem que existir. Mas o ovário, ele não seguiu Não essa segue essa evolução relação, feminina. é verdade. Exato. Então, é pensar em preservar a fertilidade, né? Então, que é o que a gente tanto hoje tenta falar, de lembrar disso na hora certa. Daí entra também o ginecologista, que é aquele médico que está vendo aquela menina de 27, 28, 29, que ainda é uma criança, mas que ela já começa a ter que pensar em avaliar a reserva ovariana. Então, faça os exames, existem formas de você avaliar a sua reserva ovariana e você fazer um planejamento reprodutivo, como tudo na vida. Então, é o congelamento de óvulos. Exato. Nessa fase entre 20 e 30. Porque se a partir dos 30 a Maravilhoso. gente tem esse declínio, acho que Então, porque é o que a doutora Paula, que eu estou interessado, né? Porque é realmente bacana esse assunto. Se a mulher hoje já recebe essa informação e ela está contextualizada no que você disse que verdade, ainda não tem uma relação estável, está se projetando profissionalmente, e mesmo quando tem essa relação, ela não pretende ter um filho imediatamente. exato, de Ela quer repente nem curtir ela, essa relação, ele também. E aí os casais eu tenho visto, doutora Paula, que particularmente chegar ali com 30 e para frente, aí vão pensar nisso. Quer dizer, se tivessem esse pensamento anterior, a própria mulher já induzida a essa preservação da fertilidade, e pode ser em qualquer tempo, aí é feita a fertilização. É, é... é feito o congelamento dos Sim, mas óvulos. congela os óvulos e depois fertiliza In vitro, se In for vitro, utilizar. Perfeito. eu quase pequei, eu ia falar in vitro, mas como não sou Isso. técnico, né, então eu fiquei reservando. E olha que legal, isso também deveria ser divulgado, né, Roberto? Sim, Hein, pois doutora é. Paula? Eu tenho quem me ensinou tudo sobre infertilidade e reprodução no mundo, que foi o meu professor, o Dr. Paulo, ele costumava dizer que a gente ia chegar no auge da reprodução, que o mundo ele estaria realmente num patamar, quando entre os 20 e os 30 as mulheres pensassem. Ainda não é assim, porque realmente acaba sendo mais difícil
como um todo, inclusive financeiramente, né? Mas o que a gente preconiza? Que seja o mais próximo dos 30 aos 35 possível, né? Então, pelos resultados, também você não tem uma queda tão significativa nas taxas de gravidez futuras se você fizer esse congelamento até os seus Tá. 34 anos. Tá? Então, entre 29, 30 e 34, existe uma queda, mas estatisticamente ela não é tão significativa ao ponto de você Que ter comprometa. Isso, É. perfeito. Tá. Agora, a partir dos 35, isso começa a se pronunciar, e principalmente depois dos 38, né? E a gente vê isso na prática com fertilização in vitro, né? Resultado de gravidez, a reserva ovariana em quantidade, principalmente em qualidade, ela tem uma queda muito brusca. É algo em torno de 10% por ano, no mínimo. Após os 40, para vocês terem uma ideia, a menina sai de 20% de taxa de engravidar com os próprios óvulos aos 40 para 2% aos 44, né? Então, assim, é muito pouco e é muito rápido, né? Então, o ideal, assim, se a gente pudesse deixar um alerta hoje, seria até os 35. Se possível, mais perto dos 30, mas até os 35 a gente ainda tem taxas preservadas de sucesso. Rô, só um minuto, né, nessa questão com a doutora Paula, que eu queria perguntar assim, Por sou favor. leigo. Doutora, esse óvulo para mulher mais 40, como a gente estava falando, existe um risco maior na fertilidade desse óvulo, de eventualmente, geneticamente falando, de algo não dar certo para o filho, ou nada a ver? Não, tudo a ver. As O alterações. risco é maior? Tá falando em Não, por exemplo, deformidades, é Alterações cromosômicas. vamos dizer, de alterações genéticas no Sim, feto. sim. Com certeza. Então, assim, a Ótima gente vai pergunta. tendo ao longo também da vida reprodutiva uma queda não só quantitativa como qualitativa. E essa queda qualitativa, ela se traduz exatamente com o que você está falando. As alterações cromossômicas no embrião, que a gente diz, elas são quase que exclusivas do óvulo, da idade do óvulo. O Down, por exemplo, né, que é o que a gente mais É isso que eu queria conhece, saber. né? Então, eles têm uma correlação com a idade do óvulo e com uma alteração cromossômica no óvulo. Então, quanto mais idade, maior o risco Tá. de alterações cromossômicas, de perdas gestacionais, abortamentos espontâneos por alterações cromossômicas. Então, é por isso que em um ciclo, por exemplo, de fertilização in vitro, se você for fazer com uma mulher acima de 38, a gente já tem, né, indicado fazer uma biópsia para ver os cromossomos desse embrião, que Tá. pode ser feito depois com esse óvulo, não no óvulo, mas no óvulo que vai dar origem a um embrião futuro. Olha que Né? incrível. Então, isso já é possível, né? Há muito tempo. Perfeito. E não só alterações cromossômicas, mas a medicina reprodutiva, ela auxilia também famílias que têm doenças que a gente chama de monogenéticas. Então, eu tenho um gene já identificado no genoma humano que a minha família carrega. Eu consigo estudar esse gene, tirar essa doença da minha árvore genealógica através da fertilização in vitro. Nossa, É muito rico, né, gente? gente. Olha, a informação é tudo nessa vida. E a pergunta só final é, o homem particularmente, geneticamente falando, pelo que você falou, doutora, o óvulo é que determina quase tudo, quase toda, quer dizer, homens, pelo que eu estou entendendo aqui, nossa participação é quase zero. Gente, Desculpa, mas é verdade. é quase verdade. Óbvio que a gente Verdade, precisa dos Não, 50%. sim, mas eu tô Né? Então, dizendo. você precisa do espermatozoide. Mas qual é a diferença, né? Então, primeiro que para você obter um óvulo, você precisa induzir ovulação, você precisa fazer uma cirurgia, coletar os óvulos, fertilizar. Você tem um óvulo por mês, geralmente. Mesmo se você tiver muitos, você tem lá 15. Sim. Espermatozoides, você tem Milhões, né? milhões, É. exato, de uma forma muito fácil na maioria das vezes. Sim. Existem exceções, né? Então, Claro. a gente tem doenças genéticas masculinas, alterações graves, nos quais também o homem carrega alterações genéticas e cromossômicas, Tá. né? Mas na maioria das vezes, pelo menos cromossomicamente, quem dita mais a idade do óvulo, e o homem, ele tem uma queda da qualidade, Claro. principalmente após os 45, 50 anos, né? Então, a mulher é 30, 35, o homem 45, 50,
cai, 50. né, 50 anos, mas principalmente com doenças a gente viu hoje em dia nos estudos pós-natais, então, que foi comprovado autismo, Tá. alterações como esquizofrenia, uma maior incidência de trabalho de parto prematuro, qualidade embrionária, mas não necessariamente tão específico cromossômico como a idade do óvulo, Perfeito. né? Mas assim, o 50% a gente continua precisando. 50% mais ou menos, né? Tá bom, É curioso que as minhas pacientes, na maioria das vezes, eu até digo para elas com razão, elas ficam um pouco revoltadas durante o tratamento. Ai, doutora, mas ele não precisa fazer nada, é só isso. Uhum. Eu falo, você tá certa, você, né, a gente fica chateado, que é realmente assim na maioria das vezes, mas também não adianta ficar bravo com ele, que a culpa não é dele, né, realmente é assim, Genético, é o que é, né, é algo biológico e que cada um tem o seu papel e realmente num ciclo, se vocês forem ver de tratamento para infertilidade, na maioria das vezes eu costumo dizer que é a participação especial, né, do espermatozoide do homem no dia da coleta. Fala um pouquinho para a gente desse processo, É. doutora, porque eu acho que eu já li algumas coisas, inclusive li um livro muito bonito de um amigo que depois posso recomendar aqui para vocês, de um amigo que há muitos anos da indústria farmacêutica, ele é um executivo da indústria farmacêutica, e ele, por este cargo e pela figura humana que é, ele conseguiu colher depoimentos de mulheres que iam a clínicas participar desse processo, né? Do sonho de ser mãe. Então, durante o processo, muita gente quis falar com ele e ele colheu depoimentos belíssimos. Eu queria que você nos trouxesse um pouquinho desse processo, né? Porque algumas pessoas não têm ideia de como é e acham que vão no primeiro mês ter a boa notícia. Ah, e você já é mãe. Algumas pessoas não têm ideia do que é e acreditam que. Como é que funciona isso, doutora? Nos explica, por favor. A questão dos resultados, apesar de ter melhorado muito na última década, a gente teve realmente um aumento da qualidade da embriologia, dos resultados, ainda a gente está longe de 100%, né? Então, depende muito, primeiro, da idade do óvulo, né, que vai dar origem à qualidade embrionária, como a gente falou. No melhor dos mundos, a gente está falando em taxas entre 70% e 75% por tentativa de sucesso, isso num caso, por exemplo, de uma paciente jovem ou de uma doação de óvulos de uma menina jovem, né? Então, é um tratamento que muitas vezes precisa ser realizado mais de uma vez para dar certo. Precisa de 10 vezes, como alguns casos, né? Às vezes sim, mas a maioria das vezes pelo menos 2 tentativas, apesar de que hoje em dia tem melhorado bastante a qualidade, como eu disse, de um tratamento único. Tanto para efetivamente, como é que funciona? Então, a paciente vai até você. Quanto tempo? Geralmente. Para a gente esse procedimento, doutora. Bom, um casal, primeiro ele tem que ter, né, uma suspeita de infertilidade. O que acontece é que muitas vezes esse casal já chega tarde. Então, infertilidade, você pensa num casal. Se a menina tiver até 35 anos, após 1 ano de tentativas sem proteção, e numa mulher acima ou igual a 35, 6 meses. Então, muitas vezes, esse casal chega tentando 2, 3, 4 anos, né? E, como eu já expliquei para vocês, dependendo da idade da mulher, esses 2, 3, 4 anos é um preço muito caro. Exatamente. Então, a primeira coisa é suspeita e ele ser encaminhado, né, com essa suspeita de infertilidade. Nós fazemos todos os exames do casal, né? No caso, por exemplo, você tem um casal homoafetivo, você tem produção independente, mas a infertilidade conjugal ou do paciente que está no nosso consultório. Com os exames todos adequados, a gente vai ter algumas indicações. Então, que pode ser só uma indução da ovulação, uma paciente com um caso mais leve, até a fertilização in vitro propriamente dita. A fertilização in vitro, como que ela é realizada? Primeira coisa, a gente precisa hiperestimular a ovulação daquela paciente, porque todo mês a mulher ovula um óvulo natural, na maioria das vezes. Então, se a gente for 1 por 1, acaba ficando, né, impossível na prática, né, de vida de qualquer um. Então, a gente usa hormônios para estimular.
Hoje em dia, em torno de 10 dias de hormônios, que são as injeções subcutâneas. Hoje é fácil de falar que todo mundo já viu uma canetinha de Ozempic. Então, é parecida com a canetinha de Ozempic, que não pode usar Ozempic fazendo, tá, gente, por causa da anestesia, mas de qualquer forma é parecida. Então, são injeçõezinhas na barriga, uns 10 dias, e o controle é feito por ultrassom transvaginal. Então, a gente faz, o médico, eu no caso, os ultrassons, em torno de uns 4 ultrassons nesses 10 dias, para ver o crescimento desses óvulos, e quando eles estão prontos, a gente dá uma última injeção 36 horas antes do que seria a ovulação ou maturidade do óvulo. Em vez dela ovular, a gente vai, através do ultrassom transvaginal mesmo, com a paciente anestesiada, é uma anestesia na veia, sedação, e a gente aspira aqueles óvulos com uma agulhinha lá direto do ovário. Esse óvulo, ele é aspirado, ele vai estar acoplado a um tubinho de ensaio, cientista, e o embriologista, que é o médico que auxilia, né, o biomédico ou biólogo que auxilia na parte da embriologia, vai avaliar esses óvulos, estando tudo bem, vai captar o espermatozoide. Então, no dia da coleta dos óvulos, que é a participação especial. Esse é o in vitro que nós vamos In vitro, exato. Então, como é que é? Para o homem é por masturbação, igual um espermograma, sim, claro. né? Em alguns casos, a gente precisa de uma punção ou de uma microcirurgia testicular, mas são raros, né? Quando a gente tem fatores masculinos graves, ou uma vasectomia, né? Então, você faz, né? E injeta-se geralmente um espermatozoide em cada óvulo maduro, cada óvulo bom, né, já analisado. Então, faço a fertilização in vitro, que é feita no laboratório, que antigamente se chamou muito de bebê de proveta, né, no começo. Você né? não é dessa época, eu sou. Quase sou, mas não sou. Não é. Então, forma-se o embrião in vitro, e daí, nos próximos 5 a 6 dias, esse embrião vai se desenvolver no laboratório. O que ele faz naturalmente lá no organismo feminino, localizado mais nas tubas uterinas, que é essa fertilização e essa divisão celular até chegar no útero, a gente faz no laboratório. O embrião que chegou até essa fase, daí ele pode ser congelado para preservar a fertilidade ou para fazer uma biópsia, né? Ou para preparar o útero, ou ele pode já ser transferido para dentro do útero através de um catéter específico que vai lá pelo colo do útero. Então, em vez do embrião chegar pela tuba por cima, ele vai chegar no mesmo lugar, só que pelo colo do útero. Incrível, né? Porque você falou que a mulher, ela normalmente tem um óvulo, né? Em cada menstruação. E nesse teu processo, quantos óvulos nesse, vamos dizer, incentivo, né? Médico, forma a mulher para ter mais chances? Você me falou 1, 2, 3, 4. Depende. Qual é a média? Me perdoe a pergunta. A média, se você quiser, assim, pela literatura ter uma boa coleta, algo entre 8 e 15 óvulos. Então, onde ela produziria 1, ela vai produzir 8 a 15. Isso, mas isso depende muito da idade e da reserva ovariana. Então, às vezes, por mais que a gente hiperestimule, aquela menina já está num processo de falência ovariana, ela vai me dar 2, 3, 4, 5. Eventualmente, a gente pode também ter o lado contrário. Existem meninas que têm uma reserva muito elevada e não necessariamente são férteis, como, por exemplo, alguns casos de ovário policístico, que todo mundo conhece. Já tive casos de pacientes com mais de 30, 40 óvulos, né? Não que a gente busque isso, mas eventualmente você não consegue pela reserva ovariana. Então varia muito, mas se você for ver a média que a gente busca numa boa coleta, entre 8 e 15, 20 óvulos é uma coleta, assim, adequada. Bom, minha participação não foi essa, pode rolar. Continue, Roberta, de Moraes. Tudo isso, nossa, eu ficaria falando aqui. A gente ia ter um double, já tô vendo um double, mas tudo bem, vamos extrair o que a gente puder aqui. Isso aí. Bom, então a gente vai meio que ficar por aqui nesse tema. A parte já foi essa parte. Vocês vão ter todos os contatos da doutora Paula para poder entrar em contato com ela, porque, puxa vida, se tem uma mulher que entende de reprodução... Nem precisa dizer, gente. Tô essa assim. mulher aqui. Doutora, vamos falar
de uma maneira geral agora, com todas as mulheres que nos assistem e que estão em menopausa, que estão nessa fase tão rica da mulher, né? Já estão em Do menopausa, já estão, né, sonho. que você está falando? Não necessariamente, eu vou falar com a Ah, tá, mulher de nesse uma maneira processo, tá, geral entendi. agora, né? A gente trouxe Tá, duas fases tão diferentes, né, da verdade. vida da mulher, o sonho de ser mãe e a coisa de já estar na menopausa. Eu queria que a gente falasse com todas as mulheres agora quais são os tais dos exames que toda mulher deve fazer todo ano, que são aqueles imprescindíveis, doutora. Bom, primeiro deles, toda paciente que tem vida sexual, ela deve todo ano fazer o exame de Papa Nicolau. O Papa Nicolau ele é um exame importantíssimo porque ele é um screening, né, para câncer de colo de útero associado a um vírus que é muito presente na nossa população, que é o HPV. HPV. Então, esse é um exame assim fundamental para a saúde feminina Obrigatório. como um todo, obrigatório. Após, né, o Papa Nicolau, daí vai depender da fase de vida que ela estiver. Então, se você vai ao ginecologista na sua adolescência, pré-adolescência, você deve fazer um controle hormonal, um controle através do Papa Nicolau, eventualmente um ultrassom transvaginal para avaliar se existe alguma alteração no ciclo. Então, são exames mais básicos. Depois que você entra aí no seu período próximo aos 30, além desses exames, é importante você sempre estar também olhando a sua reserva ovariana. É importante a gente ter uma avaliação da função tiroidiana, porque é muito comum a gente ter irregularidades da tiroide, Sim. e começar já, dependendo do histórico da paciente, avaliar as mamas. Entrando nas mamas é obrigatório após os 40 anos, apesar de alguns guidelines internacionais ou até nacionais falarem o contrário, mas se você for falar com mastologistas, né, experientes, que todo ano após os 40 a mulher faça a Obrigatório. mamografia obrigatória, né? Então a mamografia anual, porque ela realmente faz um diagnóstico precoce de muitas lesões que podem em 2 anos aparecer sim. Né? Então, seria a mamografia, e você começa a fazer uma avaliação como um todo, cardiológica, a questão vascular, então você já começa, além dos hormônios, pedir essa parte metabólica, cardiológica, e é importantíssimo entre os 40 e 50 a gente lembrar também que muitos médicos esquecem do câncer de cólon. Cólon é o Exatamente. intestino, né? Que é a Intestino. colonoscopia, né? Então, eu tenho um monte de paciente É a rebelde. partir dos 40 A partir mesmo? dos 40 Tá. é ideal. Se você tiver história familiar de câncer de intestino, que é muito comum, tá, gente? O câncer de intestino, ele no Brasil, ele é ou o segundo ou o terceiro, dependendo da classe social feminina, tá? Uhum. Então, primeiro é mama, segundo é colo Eu de já ia te fazer útero. essa Primeiro pergunta. é mama para todo mundo, Tá. né? O segundo é colo de útero ou intestino, dependendo. Então, na população, infelizmente, mais carente, pela falta de diagnóstico precoce, ainda é o câncer de colo de útero, né? E terceiro intestino, e na população que tem mais acesso aos exames, o intestino já é o segundo. Então, é importantíssimo, e se tiver história familiar, mais ainda. E daí, depois, os outros exames, né? Então, o ginecologista daí vai avaliar qual o especialista que ele precisa, se precisa indicar, né? Então, um endócrino, um neurologista, um cardiologista, ver essa questão endoscopia, né? Então, você pode fazer a solicitação dos exames e, se houver necessidade, encaminhar para os Pro colegas. especialista, tá Uhum. certo. Eu mesma sou a prova viva disso, porque aos 16 anos, em viagem para o Japão, eu com muita dor no seio, meu pai aqui médico, sentiu a necessidade de que eu procurasse uma clínica lá. Pela constituição física das japonesas, eu recebi um diagnóstico drasticamente errado de câncer de mama. Isso é Aos 16 anos. Aos 16 anos, sozinha no Japão, olha, Fala feliz. Na época foi uma loucura aqui no Brasil, voltei, meu pai fez junta médica, etc. E não era nada disso, era displasia mamária, né?
que isso a gente conversa com a doutora Paula num outro momento, mas que muitas mulheres, né, um percentual bastante importante de mulheres tem a tal da displasia mamária, não é, doutora? Sim, é bastante comum e confunde dependendo da imagem, né? Sim. A imagem pode ser semelhante. Exatamente. Eu recebi lá um papelzinho assim, ela falou, você me entende, vamos nos entender aqui agora, porque ela falava pouquíssimo inglês e eu falava pouquíssimo japonês, então, mas recebi lá um tumor. Falei, bom, pai, o que que eu devo fazer? Ele falou, volta ao Brasil agora, nem pense. Aí cheguei aqui, enfim, displasia mamária, mas aos 18 fui levada a uma cirurgia, né? O pessoal do AC Camargo quis me operar para daí fazer a biópsia, até porque o procedimento era outro, né, doutora? A gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje para identificar previamente, sem ter que fazer uma cirurgia. Fiz uma cirurgia para retirada daquilo, era um fibroadenoma tipo A, então tipo B. Então, ok, estava tudo bem comigo. E a partir daí, os meus médicos começaram a me pedir esses exames para identificar alguma coisa nas mamas, porque eu tinha uma avó que tinha tido um histórico de câncer de mama e tudo mais. Então, acho que está sempre muito relacionada às doenças pré-existentes na família também, né, doutora? Esses pedidos que vão além do que se pediria numa consulta médica. É individualizado, né? Então, por Exato. exemplo, se você tem história de câncer de ovário, mama na família, de um parente jovem próximo, geralmente você já começa a fazer esse screening 10 anos antes do que por exemplo, o teu familiar teve. Então, ela teve aos 40, você já começa já a pesquisar aos 30. Então, depende muito do histórico também, né? Você não vai aguardar, por exemplo, nesse caso, até a mulher fazer 40 anos, Sim, né? exatamente. Foi o caso da Angelina Jolie. Jolie. Jolie, Uhum. E, exatamente. doutora, eu tenho que fazer uma interface aqui. E as mulheres que não têm condições nenhuma e vivem da nossa saúde pública, têm o quê? Que Exatamente. rezar todos os dias e É pedir para Deus importantíssima essa proteger, porque, informação, doutora. dada todas as suas informações aqui, a saúde pública da mulher, me desculpe, acho que 99% das pessoas carentes, femininas, eu poderia até englobar os masculinos, não tem acesso a esse mundo de exames que seria obrigatório e nas faixas etárias devidas da mulher. O que fazer? A quem a gente Infelizmente. recorre, doutora? O que você pode Não indicar? recorre. Acontece muito, por exemplo, é que o Brasil é muito grande, né? Então, se a gente for pensar até a saúde aqui pública no estado de São Paulo, né? A gente tem uma qualidade muito boa, a gente tem universidades grandes, né? Então, eu costumo dizer, eu sou do interior do Paraná, que ainda é Paraná, que também é uma realidade um pouco diferente, né? O sul, mas de qualquer maneira não chega à medicina que a gente tem em São Paulo, né? Então depende muito do acesso da região, né? Então tem vários locais assim no interior do interior de vários estados brasileiros que nunca fez nenhuma, né? Perfeito. Então é complicado, né? É difícil, isso para tudo, né? Mas na saúde é algo que a gente até fica um pouco de mãos atadas, porque não tem, né, nem como Não tem o que fazer. fazer, É Não tem o que verdade. fazer. Somos bem aquém. Enfim, Manifestei meu desagravo eu, com a saúde pública. eu também tenho pai que a vida inteira foi da saúde pública e percorri um longo caminho assim, bem lado a lado, vendo todos os embates, né? E aquele trabalho árduo ali, ético, para conseguir vencer coisas, enfim. Que temos ainda a Roberta de Moraes na nossa pauta de. Eu acho que a gente concluiu aqui tudo que eu queria perguntar. Então tem agora os bônus. Porque nós Claro temos que um. tem Então bônus, vamos, você deve claro ter que tem bônus aí. muitos Então bônus. vai, é com você os bônus. Ah, sim. Aqui é ao vivo, viu, doutora? É Aqui é ao técnica. vivo, olha, eu não Não, sabia não é que vale tinha tudo. microfone. Não é assim, mas aqui, como é ao vivo, o nosso podcast tem essas inserções da nossa parte técnica. Vai lá.
Fala, Rô. Não, eu queria muito que os casos de câncer, doutora, você citou aqui então que em primeiro lugar, e depende muito de classe social também, né, que tem menos informação. Como é que eles estão hoje no grau de importância aí de notícias que se tem? Como é que eles estão? Para a mulher, o câncer de mama, Mama para em primeiro lugar já. universal em primeiro lugar, e vem em segundo lugar o câncer de colo do útero, né, que é A relacionado gente com está falando de mundo ou a HPV. gente está falando de Brasil? Não, Brasil, Brasil, Brasil. tá. E em terceiro lugar de intestino. Isso não falando de pele, né, gente? Que pele é o mais Sim. comum para homem e para as mulheres, né? E no caso do câncer de colo, às vezes ele é o terceiro e às vezes ele é o segundo, de acordo aí com o que eu falei, né? Que depende aí do Eu acesso. acho que a gente tem que se cuidar, pessoal. Assim, acima de tudo, cuidar da mente, cuidar do físico, não é? Agora, ô, Rô, doutora, já que a gente falou da precocidade do atendimento público com a mulher, o homem, enfim, existem alguns sinais, por exemplo, de um câncer de útero, que a mulher pode perceber antes de preventivamente, ou pela seu rosto, acho que não. Então, Não. o problema é que O não. problema é que quando Nem de percebe, já mama, é mama tem, tarde. não, mama tem, né? O toque, não tem um caroço. Existe algo que possa sinalizar, não, doutora? Então, De por mama? isso que esses exames, que é a mamografia e o Papa Nicolau, eles são tão importantes, porque eles detectam precocemente uma lesão que só vai apresentar sintomas avançada. Então, Uhum. quando o toque, não que a mulher não deva fazer o toque, ela deve fazer, mas quando ela já tem Já o avançou. nódulo, exato, então são lesões pré, né, Entendi. pré-sintomatologia. Então, o câncer de colo, por exemplo, quando ele vai dar sinal, realmente já Já está é tudo comprometido. é uma lesão já bem avançada, né? Que seria, às vezes, uma secreção mais espessa, mais purulenta, você pode ter sangramento pós-relação, mas isso são lesões já muito avançadas, Avançadas. porque ele tem ali uma evolução bem lenta e que você consegue detectar antes de pensar em virar maligno, entendeu? Então, a mesma coisa na mama, né? A mama você tem aquelas lesões pré que você consegue já antes dela malignizar, já consegue detectar. Então, por isso que é tão importante. Diferente, por exemplo, do ovário. Ovário, você não tem nada que você consiga É. diagnosticar precoce. Então, nesse caso, a gente acaba não tendo, né, um exame específico, a não ser, óbvio, a gente faz ultrassom, mas também ele não é sensível bastante para pegar a lesão inicial, né? Então, tem alguns cânceres que, infelizmente, a gente não consegue. Agora, os que a gente consegue, que são fundamentais que os exames sejam feitos, né? Essa que é. E a tecnologia, doutora Paula, hoje, o Brasil é reconhecido como uma medicina de alta qualidade, de alta performance, de um nível elevado no mundo. A nossa medicina, ou eu estou equivocado? Não, tá certíssimo. A medicina, que uma porcentagem não tão grande da população brasileira de ponta tem acesso, ela não perde para nenhuma medicina no mundo, né? Então, a gente, principalmente aqui, né? Aqui em São Paulo, isso em todas as áreas, seja reprodução assistida, cirurgias em geral. Então, a gente tem realmente centros médicos profissionais, tecnologia que se comparam às melhores do mundo, mas para uma porcentagem muito pequena da Pequena. população em comparação com o Brasil Exatamente. como um todo. Tá. Mas, de qualquer maneira, também a gente tem que ser justo, o SUS também é algo que poucos lugares no É mundo verdade. É existe, verdade. né? Então, Exatamente. você acaba Nos tendo Estados Unidos não existe isso. não Quer dizer, existe. É óbvio que daí você entra, né, é na uma questão grande briga. É educacional, verdade. então o assunto é Cultura. bem complexo, mas ele ajuda uma população, realmente o SUS, a gente, se fosse, né, como deveria ser a administração realmente, né, da saúde pública, Aí já é como uma foi outra. gerado É a ideia do verdade, é SUS, verdade. né, a Nossa gente origem. realmente teria Na que época, ensinar o mundo, né? na época das vacinas, doutora, o SUS foi extremamente importante, né?
O SUS eu precisei uma vez, eu fiquei, eu me formei, eu fiz faculdade pública, residência pública, doutorado público, né? Toda a minha escola foi de serviço público, o que está mudando um pouco na medicina hoje em dia, né? Então, eu sou da época que a gente sonhava em fazer uma faculdade pública em Sim. medicina. E eu tive, assim, ensino de primeira qualidade, eu tive com os melhores profissionais do Brasil, Sim. mas eu fiz aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, o final da minha formação, uma universidade também no Paraná Pública, então que varia muito essa variação, mas quando você tem um serviço realmente sério, que funciona, a ideia do SUS e como a medicina é feita no Brasil, a gente tem, assim, realmente que ensinar muita E coisa. muito dos Você sabe que eu fui Pode falar. operada. Desculpe, Não, Edu. fala, Eu fala. fui operada. Eu descobri em 2010, eu descobri um carcinoma basocelular. E na época, enfim, como a vida inteira foi modelo, comunicadora, etc., eu falei, bom, ai, que interessante, eu tenho um câncer no nariz. E ele era um tipo que era ulcerado, então ele começou a aparecer no meu nariz. E eu falei, bom, agora o que que eu faço? Eu vou lá, porque, assim, inicialmente, grosso modo, o cirurgião oncologista, ele vai lá e retira margem de segurança, etc e tal. Eu falei, como é que eu fico com um buraquinho no meu nariz? Eu não posso. Então, evidente que eu quero tirar o meu câncer, mas eu não posso, eu trabalho com o meu rosto, como é que eu vou, né? E eu precisava de um cirurgião plástico, além de ser um cirurgião onco. E quem me atendeu e quem me operou foi uma cirurgia, a doutora Paula, maravilhosa, onde quer que você esteja, te agradeço imensamente. Doutora Ana Paula, do HC, da Dermato de Oncologia. Maravilhoso, melhor tratamento do mundo, sabe? Nota 1000. Não obstante, eu tive agora um case da minha sogra que eu acompanhei no Hospital do Servidor. A maioria dos médicos no Hospital do Servidor são os papas da medicina que estão no Einstein e tal, e que fazem também e participam no servidor. Quer dizer, isso é incrível. Agora, nós estamos quase fechando o tempo, que Sim. eu vou te dar um bônus, estou dando um bônus pro Papo Reto, que a Não, eu vou Roberta, que é pedir. é o principal, mas Então, para agora eu vou você. pedir para a gente fechar esse papo tão maravilhoso, tão importante, gente, que Não, a gente tenha cada foi, vez mais e mais pessoas como a com doutora Paula certeza. aqui para compartilhar com vocês tão rico conhecimento e esse tempo precioso, que é com muito carinho, com muito afeto Nosso para vocês. tempo que ela discorreu aqui. Então, eu Nossa. peço, doutora, que agora você, papo reto com a nossa espectadora, com o nosso telespectador, um conselho final para essas mulheres e, por favor, todos os seus contatos, como Contatos as pessoas todos. te 24 te horas, hein, doutora contatem. Paula? Por favor, querida, a câmera toda sua. Bom, o meu conselho, eu que lido com mulheres, vivo com mulheres todos os momentos da minha vida, tenho uma filha mulher, eu acho que a gente tem que entender que a mulher, ela se cobra demais. Eu acho que todos os momentos que a gente tem na vida, a gente é acostumado a essas cobranças. E essas cobranças, nem sempre elas são justas. Né? Então, o que é importante é que você entenda que no momento de vida que você estiver, seja tentando engravidar, para casar, preservar seus óvulos, a menopausa, né? Existe até um limite que a gente deve se cobrar, que a gente pode fazer. O resto a gente pode pedir ajuda. Existem especialistas, existem vários profissionais que podem te ajudar. A gente consegue equilibrar todos esses momentos. Inclusive, que a gente não conversou aqui, mas que é importante, se você tiver na menopausa e também não tiver tido filhos, hoje em dia a medicina reprodutiva também pode te ajudar Faltou nisso, né? Nossa. Então, Tem- com a ovo doação. Não falamos da Se você não doação. congelou óvulos, né? Porque se você congelou óvulos e está na menopausa, você pode ser mãe também da mesma maneira. Mas se você não congelou e você quiser ser mãe, a medicina reprodutiva também faz hoje em dia que Perfeito. qualquer mulher, né, mesmo na menopausa, possa ter filhos. E é Maravilha. lindo. A ovo doação é um assunto para a gente conversar aqui
num Então já podcast pode marcar. sozinho. Próximo É. Ovo doação. próxima pauta aqui com a doutora Paula. Eu Ovo sou assim doação. apaixonada pela ovo doação porque hoje em dia ela é muito comum, ela dá certo e ela é maravilhosa, forma muitas famílias. Então é assim, a gente tem que realmente se cobrar menos e conseguir viver aí de uma forma melhor, né? Porque ser mulher não é fácil. Contatos. Contatos. Meu Instagram é @paulafetbach, FE2TsBACK, e @Mãe Medicina. Eu tenho consultório aqui em São Paulo e tenho a @Mãe Medicina em Londrina, no Paraná também. Gente, me fala se isso não é muito mais do que papo reto com afeto. Não, foi E fantástico. é para vocês todos que nos assistem com muito amor, com muita informação e para além da informação. Encerramos o Edulopes Podcast com uma edição para lá de especial com a doutora Paula, Muito incrível, obrigada, minha querida, mais uma vez, viu? Eu Muito que obrigada. agradeço. e Roberta de Moraes tocando seu projeto inicial dentro do nosso Edulopes Podcast. Muito obrigado a todos aqueles que nos apoiam e até mais. Até Até mais. mais.